Olá, vamos iniciar mais um episódio. Sejam todos bem-vindos. A tua voz é o teu poder. E hoje recebemos Tiago Cunha, empresário, estrategista de marketing e vendas, cofundador da LT Tex Consultoria, Visão Online e do Legend Tênis. Especialista em posicionamento e crescimento de negócios, Tiago é reconhecido pela habilidade de conectar pessoas e gerar oportunidades reais, transformando conexões em resultados concretos e impulsionando empreendedores expandirem os seus horizontes. Depois de viver a experiência transformadora do PSC, ele trouxe ainda mais clareza sobre liderança, propósito e alta performance, aplicando esses princípios na forma como conduzir pessoas, projetos e empresas. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você, viu? Como eu disse no episódio anterior, né, o Tiago, ele é namorado da Tati, trabalha junto com a Tati, né? Há quanto tempo que vocês namoram e trabalham juntos? A gente já namora, vai fazer 4 anos e trabalhar junto 1 ano. 1 ano. Foi nessa transição da Tati de querer empreender que você veio junto com ela, foi isso? Exatamente, foi nesse momento que a gente uniu e falou: "Pô, vamos unir ainda mais, né, em relação agora os projetos profissionais". Tiago, conta pra gente quem é você hoje e a sua trajetória até aqui. Bom, o Thiago, ele é um especialista em marketing e vendas. Eu já fiz MBA na USP, Que pós-graduação na Business maravilha. School de São Paulo. Você é um CDF, eu sei disso. É, já cheguei a morar fora também, falei: "Pô, Aham. cara, eu tenho tanto conhecimento que eu Sim. posso ajudar muitas pessoas a alavancar os negócios". Eu também tenho uma comunidade hoje de tenista, no qual já tem mais de 3 anos, que é o Legend Tênis, Que e isso é muito legal. legal, porque ao meu redor tem muitos celebs, diretores, executivos e empresários. Você tem um network maravilhoso, né? E aí eu falei: "Pô, vamos unir essa ambiência e poder colocar isso no papel e trazer números de fato para poder ajudar a escalar esses negócios". Você conheceu o Zé como? Como foi o seu primeiro contato com o Zé Roberto? Tá, legal. Bom, eu acho que o primeiro contato com o Zé foi quando eu assisti o Aprendiz, né, do Roberto Ah, você é Justo. da época do Aprendiz? Eu Só assistia quando eu cheguei lá que eu associei ele com o Aprendiz. eu Já seguia. sim. Aí, naquela época eu conheci, pô, falei: "Cara, muito bom, né, pra ser o conselheiro do Roberto Justo, é uma pessoa que no Não é mínimo qualquer um. tem Aham, aí um QI elevado, né, fora da média do mercado". Então foi nesse aham, momento que eu conheci o Zé. aham. E aí você começou a seguir, mas e presencial? Qual foi o seu Presencial primeiro foi no momento? alto impacto empresarial, foi no primeiro momento ali, e aí eu realmente vi o tanto que eu poderia, absorver ali um pouco daquele conhecimento que ele estava passando. E aí eu fui fazendo as imersões até o PSC. E aí foi de lá que você resolveu fazer o PSC? É, o dia que eu estava no alto impacto empresarial, né, com a minha namorada, a Tatiane, Hã? aí ele falou um pouco sobre como seria o PSC, Uhum. e aquilo me tocou, porque eu estava passando por um momento de transição, tanto um pouco da minha vida pessoal como da minha vida profissional, e eu sempre prezei pelo autoconhecimento mas nunca tinha feito uma imersão. E aí eu falei: "Pô, é uma oportunidade, talvez possa ser que toque alguma coisa internamente em mim Uhum. e faça com que eu consiga expandir". Porque o que eu mais vejo hoje, as pessoas querem buscar muitas coisas externa, mas acaba Sim, esquecendo de cuidar o interno. com E eu falei: "Só certeza. vou". Aí eu só me inscrevi E e foi, né. vivenciei. Eu falo para todo mundo, né, que eu caí no PSC por acaso, porque eu achava que era um curso de autoconhecimento. Eu não sabia que era formação de coaching, tá. Aham. Eu não sei se eu deletei isso da minha cabeça. Eu fui mesmo com o propósito de autoconhecimento. Você sabia que era uma formação de coaching ou não? Na verdade
Eu tinha uma ideia, mas eu não fui nada para esse lado de coach. Eu Sim, de fui transição de carreira, de não, nada, foi fui pensando em mim, ótimo. só como eu poderia ser uma pessoa melhor, um namorado melhor, um 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 filho filho melhor, né, melhor, às vezes a uma pessoa gente melhor para uhum. mim também, porque às vezes a gente busca muito ser pessoas melhores para os outros e acaba esquecendo de ser para nós. Sim, sim, a gente não olha, né, É, pra gente. O Thiago e a Tati, né, a gente teve o nosso primeiro contato no credenciamento, na fila. verdade. Eu, tagarela do jeito que sou, já comecei a conversar com o Thiago, com a Tati, e lá a gente fez uma amizade e a gente seguiu os 7 dias, todos os dias sentando no mesmo lugar, um do lado do outro, e foi maravilhoso. E eu contei no meu episódio, eu não sei se você chegou a assistir, o tão transformador foi você ter me dado aquele empurrão de ir lá falar com o Zé, né. Eu tinha feito aquela foto minha com o Zé, e você olhou e falou assim: "Olha lá o Zé sozinho, é a sua oportunidade", e literalmente você me deu um empurrão. Sim. "Vai, né, só vai". E eu queria aqui, na frente de todo mundo, agradecer você por esse empurrão, que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu tô com a minha empresa de e-commerce trabalhando com a Amazon, né, saí da onde eu estava, tô trabalhando por conta própria, graças ao seu empurrão de chegar até o Zé e o Zé também colocar isso, né, mostrar, o meu potencial, né, que eu sou capaz, que eu posso, e eu queria agradecer você, e isso calha bem com a sua apresentação, né, de você conectar pessoas, de você conseguir transformar, né, então muito obrigado, né. E eu queria entender o porquê que isso surgiu de você, o que que Aham. você enxergou naquele momento, como que foi? Legal. Bom, eu já tinha te conhecido, a gente já tinha se Aham. conectado, você já tinha contado um pouco da sua história para mim, e eu já Sim, tinha visto, assim, a Ana 10 vezes mais empoderada, melhor do que você estava se sentindo por naquele momento dentro. atual. Então eu falei: "Pô, Uhum. tem muito potencial, é muito melhor do que ela mesma está se achando". E aí, Aham. quando você falou dos seus projetos, tudo, e me mostrou aquilo, eu falei: "Pô, cara, que legal, adorei, com certeza o Zé também iria adorar". Então Aham. vai lá e mostra pra ele, porque realmente era isso que estava faltando, eu acho, que você tem uma O empurrão, oportunidade né. meio que mais exclusiva, né, porque e aí quando eu olhei, falei: "Pô, tá sozinho, é agora ou não vai ter outra oportunidade, só vai". Só vai, Você foi ainda isso mesmo. pensou ainda, né: "Será?" Eu Falei: falei: "Não". "Será?" E você: "Não, vai". Então E foi eu isso. fui, e foi maravilhoso e muito obrigada, tá. Eh, o que que te levou buscar esse autoconhecimento, né, e passar por essa experiência dos 7 dias, né? O que que mais te impactou? O que mais me motivou quando eu falei: "Pô, vou viver 7 dias intenso de autoconhecimento", vai mexer muitas coisas internas da nossa criança, coisas que talvez, é desconfortável, Sim. mas quando você tem uma maturidade de entender que você precisa passar por momentos difíceis para ficar mais fácil o seu caminho, isso facilita a sua jornada. E eu já estava com isso eh, na minha mente, pô, eu preciso, sabe, tomar um chacoalhão, preciso realmente eu rever os meus objetivos, o meu legado que eu quero deixar, Sim. por que eu tô aqui nessa terra, o que que eu tenho que deixar para as pessoas. E por isso eu falei: "Eu vou viver 7 dias para poder tocar algo em mim e eu conseguir ser uma pessoa melhor para o meu lar e para mim também". Aham. E de todas as dinâmicas que a gente viveu lá, né, que foram muitas, qual foi a que mais te impactou? A que mais me impactou, eu acredito, foi aquela que a gente tem que pegar o celular Sim. e gravar. Então, Você gravou? eu gravei, Ah, é, foi só eu e você, eu né? gravei, Você já assistiu? eu cheguei a olhar um pouco, mas eu confesso que, cara, também até pra você ver como que a gente tem esse receio.
Eu assisti, Uhum. mas eu confesso que eu não revi várias vezes e eu preciso disso. Precisa. Essa dinâmica que o Thiago está falando é após uma meditação muito profunda que a gente passa na madrugada, né, e exatamente às 3 horas da manhã ele manda a gente abrir o celular e a gente faz uma oração de perdão, né. A gente se perdoar em primeiro lugar, né, perdoar todo mundo que a gente já ofendeu um dia, que a gente Sim. já magoou sem a gente saber, né, e pedir perdão, né, e é lindo. E eu vou falar uma coisa para você, Thiago, assiste. Assiste de coração aberto. Eu fiz isso no Dia dos Pais. Eu chamei a minha família, porque eu tive muito problemas de quebra de maldição de família, né? E lá ele declara, né? Ele pede pra gente licença para os nossos pais, que a gente está quebrando todas as maldições de família. E foi lindo, porque no Dia dos Pais eu juntei as minhas sobrinhas e falei para elas: "Tá aqui, a tia já quebrou tudo. Ah, Vocês não vão passar por tudo que eu passei". E foi a coisa mais linda assistir junto com elas, e eu estava com muito medo. Esse medo que você tem aham, agora aham, de sim. rever, de passar tudo, assiste. Assiste um dia que você estiver tranquilo, que eu acho que vai fazer muito bem para você. Que coragem sua, né, chamar a Foi família e lindo. E eu muito não tinha assistido, eu assisti junto com elas. e a reação delas? Foi maravilhoso, né, era um misto de emoção, de choro, de alívio, né, porque queira ou não, a gente já vinha, né, de traições de família, né, que eu vivi, veio do meu avô, do meu pai, passou por mim, e que eu falei para elas, e a forma que a gente declara, né, a gente declara com tanta Sim, intensidade, né, é o que eu falo, só quem viveu o PSC, quem viveu aqueles 7 dias sabe o que é. Só passando para ver. E a gente declara com tanta fé, que eu tenho certeza que tudo foi quebrado, sim. né. E faz esse exercício, assiste você vai ver, é maravilhoso, é transformador. Eu não sei o seu, mas o meu deu 10 minutos. É, o meu Eu tinha não sei se você foi gravou até o o final. meu tinha dado 9 e pouco. É, porque eu fiquei ainda nas fotos, né, que ele falava: "Tira foto, faz pose, tira foto", e eu ainda fiquei depois que eu falei: "Nossa, deixa eu parar o vídeo". Mas é transformador, assiste que eu acho que vai valer muito a pena para você, Com certeza. viu? Vê. Vai sim. Vamos falar um pouquinho da sua transformação, com relação ao trabalho, né, liderança. Quais foram, os maiores aprendizados que te levou nessa jornada aí, pra te desenvolver como um melhor líder? Né, no seu trabalho, com os seus clientes. Legal. Eu acredito que essa transformação foi muito boa para mim, não apenas como liderança, mas como eu enxergo hoje as pessoas ao meu redor. Então, quando nesses últimos meses eu venho me conectando com muitos empresários, então só para você ter uma ideia, eu até o final do ano, que estão ali de 2, 3 meses, eu vou falar com mais de 150 empresários, Nossa, que no one legal. on one. Uhum. E independente de faturamento, tem uns que fatura acima de 10 milhões, mas a ideia não é essa, a ideia é me conectar o Thiago mesmo com essas pessoas para poder entender o quanto a gente pode se ajudar nesse meio ambiente. Genuíno, sabe? Porque às vezes, Ana, às vezes a gente está pensando apenas aqui, ó, olhando aqui, o que que a pessoa pode contribuir comigo e O o que eu quanto eu vou posso contribuir ganhar, com né, ela. Quanto que eu o vou que que eu vou ganhar. ganhar, o quanto eu vou ganhar. Exato, mas Uhum. a gente olhar no longo prazo, com uma visão ampla, é muito maior, porque imagina o seguinte, eu estou falando com você aqui, você me fala alguma dor sua, e eu, na minha cabeça, já estou pensando em outra pessoa para poder conectar com você, mas não em relação ao financeiro, mas pode te ajudar, porque Sim. o que você está vivendo agora, essa transformação, que quem era a Ana antes e quem é a Ana agora, eu sei, porque eu vivi com você antes. Sim. Cara, parece que eu tô falando com uma outra mulher, sabe, é Uhum. uma mulher hoje empoderada, uma mulher que Obrigada. é host de um podcast que vai ser um dos Aham. mais famosos do Amém. PSC. Então, se eu puder conectar pessoas com você, poder Maravilhoso. ajudar Sim. você ajudar pessoas é muito melhor, você tá fazendo o bem para a pessoa, automaticamente você vai ser remunerado por isso, vai facilitar o caminho. Então essa foi a visão que eu ampliei através do autoconhecimento e da liderança ali do PSC.
né. E uma coisa que eu aprendi, não foi nem no PSC, foi no Mindset Milionário, né, Aham, porque, assim, a gente tem aquilo na cabeça: "Eu quero ser um milionário", né. sim. Só que quando você faz e eu deixo a dica para todo mundo, faça, quando tiver a oportunidade, faça um Mindset Milionários, porque assim, são etapas, né, a gente tem que seguir 7 etapas e o Aham, dinheiro é a consequência sim, daquilo. E infelizmente a gente vive num mundo que a gente quer pensar sempre no dinheiro em primeiro lugar, sim, e não é isso, sim. né, então é a gente fazer conexão, é a gente ter o propósito. Eu não sabia o que que era propósito, eu fui aprender lá com o Zé, Aham, né. Então, se a gente trabalha com propósito, se a gente trabalha, né, seguindo tudo dentro do que Deus planeja e deseja pra gente, né, o dinheiro é a consequência. sim, E é o que sim, eu falo do podcast, né, a gente está aqui para impactar vidas, né, a gente quer mostrar para todo mundo que dá para a gente mudar, que dá para a gente ser um ser humano melhor, né, evoluir como pessoa, como profissional e fazer essas conexões é lindo de ver. E você sim. vai ver que você vai muito longe, com certeza, Com muito certeza. A longe. gente tem muito a se ajudar, porque hoje eu acho que o ecossistema de negócio, ele vai muito além de só dinheiro. É coisas que a gente para pra pensar, Ana, aqui pra mim não aquela empurrão que eu te dei, Uhum. não tem dinheiro nenhum. Se você falar assim: "Cara, você prefere R$ 1.000.000 ou dar de novo aquele empurrão na Ana?" O empurrão na Ana. Sabe por quê? Porque eu sei que o que você vai fazer é tão transformador que não tem dinheiro que se pague. Sim, Então essa é a visão que a galera tem que ver, porque isso aí o dinheiro vem na consequência, vem outras coisas, porque quando você muda uma pessoa de verdade, ela sente que foi genuíno, ela vai querer te indicar, ela vai com querer fazer tanta certeza. coisa por você, porque é o gatilho da reciprocidade, entende? Então, galera, tem que parar de pensar em apenas em dinheiro e pensar nessa visão, porque é aí que o negócio começa a fluir de verdade para ti. Com certeza, né. O que que mudou a sua forma de conduzir as pessoas, os negócios, depois desse processo de transformação? Você teve alguma virada de chave sua? É, eu acredito que a virada de chave que eu tive no PSC foi muito olhar para minha família, sabe? Porque às vezes a gente trata tão bem as pessoas externas, mas Sim, o nosso ambiente interno a gente acaba esquecendo no dia a dia. Então, chegar, poder dar um abraço de verdade, né, poder falar o que você tá se sentindo, então é algo que eu não fazia antes, era ler a Bíblia, de manhã. sim, é fora do comum. Isso Como o mudou. Zé, ele traz essa conexão nossa com Deus, né, Espiritual, né. espiritual, Sim. né, o agradecer, o há quanto tempo teve um exercício que ele fez, né, abre o celular, manda uma mensagem para qualquer pessoa, um "eu te É, amo", e eu mandei para minha mãe, a minha mãe falou: "Aconteceu alguma coisa com você?" é. Porque há quantos anos eu não mandava mensagem para minha mãe ou falava para minha mãe: "Eu te amo". Sim. Então quando eu mandei ela assustou, né. Exato, essa também foi uma mensagem que eu mandei e, cara, eu eu mandei a mensagem para o meu pai, né. E assim, nem esperando o que viria depois disso, Depois. do que Uhum. ele responderia. Eu falei: "Eu vou fazer minha parte. Eu vou ficar bem comigo mesmo. Uhum. Se vai responder o que eu quero escutar ou não, isso já não é algo que eu tenho controle. Não faz parte de Não você, faz parte de né, mim, a né". sua parte você fez. Isso a gente aprendeu muito. Sim. E eu acho que esse é o ponto que quando as pessoas aprenderem a não esperar pelo outro, ou o que o outro vai fazer não vai ser o que vai impactar em mim, Uhum. você muda de jogo, você já tá vivendo uma outra vida. E não é você fazer esperando receber, né. Exato. Infelizmente, tem muita gente que faz alguma coisa por você esperando receber algo, né. E quando a gente põe o propósito, né, o a aquilo de querer ajudar, de querer ter as conexões, é o que eu falo, as coisas fluem, né. Flui naturalmente, né. E você se Flui. liberta também, porque é pesado quando você faz algo pra alguém e tá esperando algo em troca e isso não vem, aí você vai ficar remoendo aquilo. E agora que você faz, ó, cara, se tiver algo em
troca, valeu, ótimo, mas se não tiver, eu tô bem comigo da mesma maneira. E aí quando aparece algo para poder ser genuíno para você, por conta de que você fez algo, parece que a ambiência para você fica muito mais leve, flui, né. Que você acha que mudou mais no Thiago antes do PSC para o Thiago pós-PSC? Tanto profissional ou pessoal, o que mais mudou em você? O que mais mudou o Thiago antes para o Thiago hoje, é o meu modo de pensar pequeno para grande. Antigamente eu pensava no que poderia me impactar no agora, nesse momento. Hoje eu já penso: "Pô, se eu fizer isso, posso não ter o retorno agora, mas Sim. daqui uns 3, 5 anos, isso vai ser algo que vai realmente me ajudar na minha vida, sabe, pensando até em relação a finanças, sabe. Finanças é algo que eu já invisto na bolsa de valores já desde Uhum. os meus 21 anos, Que legal. pensando no longo prazo, só que em relação a dinheiro. Agora na minha vida pessoal, às vezes a gente esquece, sabe, porque Sim. assim, você pegar toda manhã e ler a Bíblia uma vez, não vai mudar a sua mas você criando uma rotina, com calma, vai fazendo, que isso é o que acontece de fato depois que você começa a ter essa rotina, essa consistência, né. E eu Aham. acho que antes eu não tinha, eu queria tudo para agora, imediato. Com relação ao seu trabalho, o que você acha que dentro lógico, a gente sai de lá com um monte de ferramentas, Aham. né, você acha que dentro do seu trabalho você consegue aproveitar alguma daquelas ferramentas, você consegue aplicar algumas coisas no seu dia a dia? O que você acha com relação ao PSC, a sua formação hoje? Sim, eu hoje aplico algumas ferramentas, eh, e até mesmo para poder me ajudar a ficar mais tranquilo, sabe, porque quando as coisas começam a dificultar, você pode parar, respirar. A meditação para mim é algo que eu tô evoluindo nesse aspecto, mas eu acho que é algo que vai mudar de fato, é um grande ponto na minha vida, vai ser um ponto de inflexão muito grande, sabe por quê? Porque quando a gente tem o controle de parar, respirar e voltar, do Uhum. que sair falando o que vem na cabeça, aí Sim, já começa a você se tornar um ser humano já um pouquinho mais evoluído ali mais sobre evoluído. você e sobre as pessoas ao seu redor, porque a palavra tem poder, Tem né, a tua poder, voz tem os é o teu é poder o e teu às vezes a poder, gente isso no é. momento de impacto, a gente fala algo que a gente não deveria falar. Então a meditação pode te ajudar a você começar a refletir Conseguir antes de falar o uhum. que talvez não é legal você falar e que você nem queria falar, mas por conta de um momento estressante, você fala aquilo. E me fala uma coisa, eu já sei pelos bastidores que eu acompanho você, óbvio, que você está sendo coachee da nossa amiga Carol. E me Aham, conta como que é essa experiência de você porque assim, às vezes a gente acha que, ah, ter um ai, vou contratar um coaching é besteira. Não, aham, me fala o outro lado, de você ter a Carol como a sua coaching. O que legal. está mudando? O que você está aprendendo com isso? A Carol é uma excelente profissional, ela tem muitas experiências, né, desde o RH, é psicóloga, tudo, e quando eu falei: "Pô, você poderia ser minha coach", falei brincando, né, e ela falou: Aham. "Não, eu topo, tal, eu quero fazer tudo", até porque é uma das obrigações para poder ter o Sim, da certificado, formação a né, gente então tem que tem esse processo. Aí eu já fiz algumas sessões com ela e tá sendo muito transformador, de jura? verdade, ela é muito boa, eu tô conseguindo evoluir coisas que eu já passei por alguns psicólogos, no qual eu fiz várias sessões e eu não achei que estava rendendo como eu Jura? gostaria. E ela tá unindo esse conhecimento que ela tem de psicólogo com o de coach, então é assim, tá muito Dá bacana mesmo, não, tô queira ou não, gostando, né, vale a e eu pena, estava viu. falando com a Carol, que eu quero trazer ela aqui também para ela dar a versão dela, né, porque queira ou não, Sim. ela é uma psicóloga, ela trabalha na área, né, de formação de carreira, Aham, né, sim. e para ela trazer a visão dela, né, e eu acho tão lindo quando vocês postam que vocês estão se ajudando, eu acho que é isso, né, são essas conexões, É. né,
que os networking que a gente faz, que é maravilhoso. É pra vida, né. Pra vida, é pra vida. Aqui a gente, né, tá É, aqui. ó, nós aqui, é pra vida. E me fala uma coisa, você é cofundador da Visão Online, é isso? Não, Isso, Visão Online. Conta pra gente o que que é, o que que vocês fazem, se alguém quiser contratar vocês, como que faz esse contato? legal. A Visão Online, ela nasceu como uma agência de marketing, porém ela está se posicionando cada vez mais estratégico, porque hoje a gente tem, ao funcionários que são especialistas em marketing. Sim. Assim, a gente hoje não só trabalha com as pessoas jurídicas, com as empresas, como também trabalha com as pessoas físicas, porque a gente já entendeu que hoje, se você não está no digital, você Tu está perdendo dinheiro, está perdendo espaço, porque o futuro é esse. Então Uhum. imagina hoje, se você é um diretor, se você é um CEO ou um dono de uma empresa e não está colocando o seu conteúdo na internet, a sua empresa está perdendo hoje algum alguma margem. Hoje, se a gente for pegar referência como João Adib, a gente for pegar o pessoal do Sim. G4, né, o Thales, o Nardon, Hã. o Alfredo, a galera está se posicionando e está trazendo autoridade para eles e para as marcas deles, gerando essa conexão, porque as pessoas ela querem falar com o quê? Com o CPF, elas não querem falar apenas com o CNPJ. O que Sim. conecta eu e você São aqui pessoas, são né. nós. Eu quero saber a sua história. E depois que eu te conheço, agora eu quero contratar o seu serviço da sua empresa. Então a gente Uhum. faz isso muito bem. A gente faz lançamentos digitais, a gente cuida do social media, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem copyright, a gente tem ali o Ótimo. videomaker para poder fazer. Então, assim, a gente está indo numa visão, saindo de uma agência comum para ir para uma consultoria mais estratégica de marketing. Tá, e vocês fazem tudo, 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 tudo. Por exemplo, eu vou montar minha mentoria dentro da Amazon. Sim. No meu caso, vocês fariam tudo? O que que vocês teriam de serviço para me oferecer? Olha eu já querendo. Legal. Ó, tá vendo? Exatamente. No seu caso, a gente vai entender quem é o seu ICP, quem é o seu perfil O que que é ideal. ICP? ICP hoje é o identificador de Uhum. perfil de cliente. Qual que é a Ótimo. pessoa que você quer falar, qual que é a idade, qual que é o faturamento, onde que a gente consegue encontrar essa Uhum, pessoa, e aí também conectar esse público com o que você quer trazer. Então, tudo uhum. que você vai falar tem um SEO do Google, que é as palavras-chave que tem que se Sim. dizer para poder fazer essa união e você conseguir achar essas pessoas. Não Aham. apenas no pago, no tráfego pago, que a gente fala através do Google Ads, Meta Ads, mas também no Uhum. orgânico, que Sim. é como que as pessoas vão vir de forma natural para o seu perfil e te achar. E me fala uma coisa, e estruturação de mentoria, vocês também fariam? A parte de roteiro, de conteúdo, tudo? Ou como que vocês trabalhariam com isso? Exato. Primeiro que a gente faz é um diagnóstico completo. A Tá. gente entende quem é a Ana, o que que você está buscando, e a gente pega aqui e fala: "Ó, Ana, para você, nesse diagnóstico gratuito que a gente vai fazer, a gente vai te dar alguns caminhos. E aí, Ótimo. através desses caminhos, a gente vai ter essa reunião estratégica para te mostrar para onde você gostaria de ir e como que a gente vai chegar lá. Então, nós fazemos dessa forma bem estratégico e bem nichada para você, algo bem individual. É, porque assim, eu sou formada em marketing, Aham. eu trabalhei já em multinacionais por bastante tempo, na área de trade, de marketing e de vendas, e eu te confesso que eu tô tendo que estudar tudo de novo, porque o marketing ele mudou, né? Sim, O mundo é digital, é totalmente diferente, né? Você entender o algoritmo, gente, entender algoritmo é uma coisa surreal, né? Então, nada como ter uma empresa por trás para nos ajudar, né? exato. E excelente, que bom. E como que faz para entrar em contato com vocês? Qual que é o Instagram? Hoje o nosso Instagram é Visão Online MKT. E é só entrar em contato ou deixar uma mensagem ali no direct, o nosso time vai marcar esse diagnóstico gratuito com você, Ótimo. e ali no diagnóstico a gente vai te conhecer e te ajudar a montar um plano para o que você quer, de forma individual
e com preço bem acessível. Ótimo. Pessoal, a gente vai deixar aqui também na descrição, a gente vai colocar um QR Code e deixar na descrição também todos os contatos para vocês chamarem, seguirem a página deles, tá bom? E para a gente fechar agora com chave de ouro, eu quero chamar a Tati novamente de volta. Volta aqui, minha amiga. Entra aqui que agora eu quero fazer pergunta para o casal. Vamos lá. Tati, bem-vinda novamente. Obrigada. O que eu quero entender de vocês, né, como que foi, buscar esse autoconhecimento, os 2 juntos, né, como que foi viver lá, por mais que as dinâmicas, né, cada um a gente se divide, né, vocês não ficam fazendo a dinâmica entre vocês, mas como que foi viver esses 7 dias juntos? Bom, foi muito transformador. Primeiro que nós, como casal, estamos com propósitos muito alinhados e tá indo muito em conjunto. O que um quer é a mesma coisa que o outro quer. Então a gente tem muito alinhado isso, a gente conversa bastante. Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, nós buscamos a mesma coisa. E nada melhor do que buscar autoconhecimento juntos também. Então foi muito bom, a gente teve muitas conversas dentro do Foi. PSC, Como que era sim, chegar à noite em casa? Porque a gente chega com a cabeça pilhados, e vocês? Vocês sim, continuavam conversando? a Ou vocês gente conseguiam falava. desligar e Não, dormir? a gente ainda conversava bastante, aí tinha uns pontozinhos que eu falava assim: "Nossa, acho que eu tenho que melhorar isso". O Thiago falava assim: "Nossa, eu entendi isso aqui agora", porque algumas coisas que eu não entendia de comportamentos dele, eu comecei a entender e compreender e não julgar. Então, para mim foi muito, muito importante entender, olhar mesmo para o lado ser humano. Às vezes a gente cobra muito como namorada, né. Sim, E lógico. tá tudo bem, né, porque somos mulheres e nós mulheres gostamos, Não temos é? muitos Temos nossas hormônios. TPMs da vida Exato, também, exato, né. exato. Então, assim, eu consegui entender o Thiago um pouco mais na essência, um Que pouco bom. mais por que que o Thiago tinha um certo comportamento e o outro, e por que eu também tinha um certo comportamento ou outro quando ele me falava alguma coisa. Eu comecei a entender a dinâmica, me conhecendo mais e entendendo mais tecnicamente, né, através da neurociência, entendendo por que que ele tinha alguns comportamentos. Então, hoje, né, eu posso dizer que a gente se entende muito mais. Estamos ainda casal sempre tá em Não. construção e evolução, não tem jeito. Mas a gente continua no mesmo foco, no mesmo propósito, ele continua sendo o amor da minha vida Oh, meu e Deus. vamos seguir juntos nessa caminhada com certeza, e o PSC ajudou bastante a gente a evoluir E você, Thiago, juntos. o que que você acha que foi mais transformador passar esses 7 dias ao lado da Tati, né? Sim. É, teve uma ferramenta, uma atividade que a gente fez junto, e Qual foi? foi a primeira. É, acredito que foi. Aí, Foi tipo, autoconhecimento. nessa atividade, eu não escondi nada. Então, tipo assim, se a pergunta Você era tal, eu conseguiu pôr falei pra como eu tinha que falar pra fora. você, pra qualquer um. Porque eu também, nessa imersão dos 7 dias, eu falei: "Eu realmente vou entregar tudo que tá no meu coração e vou falar", e é isso. Então, teve Uhum. uma atividade que eu falei muitas coisas pra ela ali que era profunda, né, coisas bem pessoais, coisas que Tá. talvez, conversas difíceis, né. Então, Eu eu acredito que a gente deveria fazer mais isso, sabe, no dia a dia, né. sim, sim. Como eu disse, né, a gente ficou 7 dias ligados, sentados juntos, né, e eu lembro que teve um momento que eu virei pra Tati e falei: "Tati, você já reparou como você dá bronca no Thiago o tempo inteiro? Como você brum, né, depois tipo, repara um pouco nisso". E aí a Tati, ela também estava super aberta, né, Foi. e a gente conversou, e ela falou: "Jura, amiga, que eu sou assim?". Eu falei: "É, você não repara, mas ele vem falar uma coisa com você, você: 'Ah, agora eu não posso que eu tô no telefone resolvendo'". Lógico, eu sei que os 7 dias a gente tá lá trabalhando, a gente não consegue se Sim. desligar 100%, né. E aí tinha uns momentinhos de folga que você via que a Tati estava lá resolvendo 500 coisas, e aí às vezes vinha o Thiago querer falar qualquer coisa e ela soltava. E eu chamei ela no canto e falei: "Ô Foi mesmo. Tati, Foi. você não acha que você tá dando umas porradas, assim, muito
né, dá uma repensada. E ela falou: "Jura, amiga?" Eu falei: "Juro". Então, e é legal, né, é Nossa, gostoso, porque a gente muito, não tem essa visão, né, a gente acaba ficando no automático, muito, né. exatamente. E se o Thiago não põe pra fora, você concorda que a Tati não vai saber se você não pôr pra fora? É, e só vai ter Exato. reação, né, vai ter reação, aí o outro Sim. vai entregar também de uma forma como recebeu, e aí vai virando aquela bola de neve até o momento que o relacionamento se fala: "Pô, já não tá tão Uhum. bacana, né". E pra Que mim, assim, legal. no PSC foi muitas quebras de crenças, assim, né. Eh, digamos que eu sempre quando fiz uma dinâmica, e eu nem falei isso pra ele, eu vou contar agora aqui. Ai, que lindo. Eu fiz uma dinâmica e perguntaram assim: "Como que o Thiago te vê? Como seu Tá. namorado te vê?". Aí eu falei assim: "Forte". "Que mais?". Aí eu: "Forte". Forte. Aí tá, nossa, aí e como que você é com ele? Aí eu falei: "Dura". Aí aí eu falei, aí a pessoa falou assim: você é forte". Aí a pessoa falou assim: "E você é dura com ele. E por que você acha que você precisa ser assim com ele?". Te quebrou. Nossa, me quebrou. Porque eu estava vestindo uma armadura pra uma pessoa que estava ali do meu lado que eu não precisava. Era Uhum. uma armadura que eu estava vestindo para o mundo aonde que já sofri muitas questões, de Sim, preconceitos, ser mulher, tem que mostrar que você assim, pelo menos isso que eu passei, né. Você foi a tem que sua estar criação, forte, você tem que né. ser forte, você tem que mostrar que você pode, que você é boa, que não sei o quê. Então, Isso. assim, eu precisava vestir essa armadura pra ele. Eu posso ser vulnerável com ele. É com ele que eu preciso ser vulnerável. É ele precisa me conhecer. E foi nesse ponto que eu falei assim: "Nossa, realmente eu tô errando". E aí você fala assim: "Caraca, eu sou assim". Não é? A gente não tem essa Nossa, visão, né. E sim. você sentiu essa mudança na Tati? Sim, sim, no dia a dia a gente vem evoluindo ainda, né, cada dia que passa eu acho que, essa evolução ela é constância, né. E aí a gente tá trazendo muito essa evolução através da leitura da Bíblia, da Que meditação, bom, acho que né. esses são os pontos que você tem que trabalhar depois do PSC também. Uhum. Pós, né, e vocês estarem juntos, né, porque não adianta uma pessoa ser ligada a Deus, ler Bíblia e o outro não. Ai, né. Então, assim, eu tive uma criação de que eu não ia na igreja, não tinha o hábito de ler a Bíblia e foi o Zé que trouxe isso para dentro de mim, entendeu. Então eu sigo sozinha, eu sigo indo numa igreja, eu faço a leitura diária, a minha amiga que me orientou a fazer todo dia anotações, né, eu sigo, viu, Tati? Eu Sim. sigo o diariozinho. E é muito importante, né, os 2 estarem alinhados. E vocês juntos na empresa, o que que vocês, entendem que mudaram como um casal empreendedor, né, teve alguma mudança de Sim. relacionamento de vocês? Sim, primeiro é separar. Primeiro é a parte de separar relacionamento com negócios. Então, às vezes, a gente vivia numa rotina muito corrida, muito agitada, e aí, às vezes, a gente levava até pra casa, estava deitado, já que os 2 Isso é deitados, verdade. começava a falar sobre coisas da empresa, e assim, aí depois a gente entendeu: "Não, espera aí, esse aqui é um momento nosso, somos sócios, mas aqui é um momento do nosso casal". Sim. Então aí a gente começou a entender, né, e mudar, assim, esses tipos de atitudes que eram, assim, involuntária. Então, íamos falar não, espera aí, então criar consciência, né, a gente foi criando consciência e entendemos que não era muito bem isso daí. E também entender que somos pessoas diferentes também, então Sim. temos dons Respeitar. diferentes, temos dons Uhum. diferentes. Eu sou uma pessoa muito financial, muito tributário, o Thiago é muito network, ele é muito vendas, ele é muito marketing, e isso é Aham. bom, porque são perfis diferentes aonde que estamos Complementa. unindo dentro da empresa e tá complementando. Então eu sou meio metódica, sou bem organizada, então assim, e ele já é aquela parte do comercial. "Pô, mas não dá pra fazer Isso, não assim? dá Não pra dá dar um pra fazer jeitinho? Vamos assado? dar Não sei o quê". E eu: "Não, mas espera aí", eu fico lá, né, "Não, espera aí, tem que ver por causa disso, tem margem". Então assim, a gente foi entendendo que os 2 precisam É, estar ali pra complementar e pra realmente unir essas forças pra fazer o negócio girar.
E Sim, hoje a gente entende isso e as coisas fluem muito melhor, muito melhor. Porque no muito. começo, às vezes, parecia que era como se ele estivesse implicando comigo, eu estivesse implicando com ele, e aí a Uhum. gente entendeu, não é implicância, é realmente uma questão de pontos de vista de profissionais diferentes, com carreiras que foram Sim, construídas porque durante anos de uhum. experiência, então a gente conseguiu ter essa visão mais clara também. Mas tudo isso também porque a gente tá buscando muito autoconhecimento, viu, Ana? A gente tá buscando muita parte espiritual Muita também, parte de então Deus, muito, né, e eu acho exatamente. que ele guia muito a gente, Exato. né, é guiar. E eu quero saber o que que vocês deixariam de conselho para casais que sonham em construir algo grande juntos, mas que ainda têm medo de dar esse primeiro passo? Uhum. Tá. Eh, qual o conselho eu acho que a gente poderia dar de experiência, que a gente já viveu e a gente sabe o que que tá errando, o que que tá dando certo, né. Eh, assim, não tem melhor coisa você viver mais tempo com as pessoas que você mais ama e Sim. a pessoa que você tá ali querendo dividir, né, a sua vida. Então, quanto mais tempo você tiver com essa pessoa, é ótimo. Agora, o conselho ideal que eu poderia dar é entender o que que você é bom e o que que a outra pessoa é boa e como Sim, que vocês vão dividir essa tarefa. E não tentar se meter durante esse processo, porque às vezes o processo ele demora mais do que você possa imaginar. Então, por exemplo, a área comercial tem vários e vários desafios. Se você achar que você vai conseguir resolver tudo em um mês, 2 meses, cara, esquece. Isso daí é arrumando, consertando e indo. Então deixa a pessoa, sabe que ela tem aquela capacidade para isso, deixa ela aham, tocar. Você pode dar o palpite? Pode, mas uhum, pensa como você vai falar também e ela toca a outra parte. No final do dia, tem uma reunião, você pode dar a sua visão de que pode melhorar ou não, mas de uma forma que você saiba falar. E esquece o relacionamento e pensa como você se fosse 2 profissionais ali, 2 diretores ou 2 donos de empresas conversando um com o outro sem nenhum relacionamento no meio. E eu acho que uhum. esse é o ponto que a gente tem melhorado cada vez mais. E vocês conseguem, como casal, fazer o one a one? É, a gente consegue Né, sim, porque isso é importante dentro de uma Sim, empresa, né, você sim, sim. receber, né, um feedback e dar um feedback. sim. E vocês? Vocês conseguem fazer entre vocês? Sim, sim. A gente conversa bastante, na verdade. A gente sempre tá conversando, a gente sempre tá se alinhando, a gente entende a necessidade da conversa contínua, dentro ali, né, do ambiente de trabalho, respeitando o nosso lar, respeitando o nosso momento dentro do relacionamento, mas a gente sempre conversa muito. Então, eu acho que isso é algo que vem ajudado bastante É, também. eu acho que até um ponto que fez o seguinte, hoje você está numa empresa corporativa, às vezes para você falar com outra pessoa, você pensa 5 vezes o Hum, que você vai falar, isso é verdade. porque tem esse jogo hoje do Uhum. mundo CLT. Mas quando é uma pessoa que você já conhece ali, tipo, pô, é a sua esposa, sua namorada, né, enfim, cara, você vai poder falar com ela sem esse filtro. Então você pode falar, tipo assim, 100%, cara, só que só olha como você pode falar e como que essa sua fala vai fazer com que os negócios alavanquem, não, caia. Sim, Então, Exato. tipo, é sim. até melhor se for parar pra pensar. Uhum. Você consegue ser mais transparente com a pessoa, até porque ele é meu parceiro de vida, meu parceiro de negócio. A gente quer crescer juntos, nos 2, né, tanto no nosso relacionamento, quanto também no mundo dos negócios. Então dá pra gente ter uma conversa muito mais clara e, assim, aberta de forma mais tranquila, né, Uhum, de forma que não pegue muito, assim, para que não fique ofensivo, né, que seja de forma humana mesmo, Uhum. respeitando a pessoa que tá do seu lado, e trazer os pontos que ele precisa melhorar e que eu preciso melhorar. Tanto que hoje, quando a gente tem essas conversas, eu falo assim: "Nossa, obrigada, porque eu preciso enxergar isso. Se não for ele, ele é a melhor pessoa que eu posso Sim, ter do meu lógico. lado para que eu possa crescer e evoluir. Porque ele tá do meu lado, ele tá vendo que eu tô errando". Então, assim, muitas vezes quando você tá no meio corporativo, as pessoas vão ver, mas não vão te falar. uhum. Né, e E ele hoje vai. e se você olhar, né, fora, hoje como tá grande o casal empreender, né, Sim. Sim, tá muito você vê muitos, muitos casais crescendo bastante sim. juntos.
né, com o mesmo propósito, com o mesmo legado, né, e isso é lindo, né. E eu espero de coração que daqui para frente é só crescer cada vez mais. Sim. A gente teve uma conexão muito boa, eu não quero perder esse contato que a gente tem, eu quero sim fazer negócios com vocês, além do Vamos. pod, além da nossa amizade, enfim, porque eu também vi a evolução de vocês, o quanto vocês estavam lá dispostos, né, de corpo, alma e mente, em querer mudar, aprender, a evolu a evoluir mesmo, né. Sim. E muito obrigado. Você vai E fazer eu parte do tenho Legends, né, da é comunidade. mesmo? Conta como que é essa comunidade? A comunidade do Legends, ela já existe há mais de 3 anos, Hum, no qual a gente vinha reunindo, a galera ao nosso redor, C-level, diretores, executivos, empreendedores, que queriam se reunir para poder jogar tênis e ter uma confraternização. Então, todo ano eu uhum. faço evento no qual a galera participa, a gente faz network, a gente joga tênis, come churrasco, Poxa, que e aí agora a gente já gostoso. desafiou outras quadras de tênis em São Paulo, tem desafios. Aham. Só que o ano que vem, a ideia agora é que vire uma comunidade no qual a gente consiga trazer experiências além do tênis. Então a gente vai ter um dia no vinho, no qual a gente vai aprender a fazer vinho com Poxa, sommelier, aprender a fazer o vinho, aprender que a fazer ele com legal, que sommelier, fazendo experiência. isso. A cerveja, como que faz uma cerveja, Uhum. desde o começo ali do processo até engarrafar ela, o dia do pôquer, o dia do kart, o dia do ateliê, no qual a gente vai para poder fazer um desenho, A pintar, Tati fez alguma coisa de criatividade. pintura que eu vi essa semana, Eu Exato, gente. fiz. Foi entendeu? bom, Foi muito tá? legal, foi muito Eu vi. legal. E eu acho que essas experiências, elas só agregam, né. Muito. Que Muito, legal, muito. que Tá bom. convidada a vir participar, inclusive Eu tem quero. E outra diversos coisa que empresários. eu vou cobrar aqui é o churrasco, porque eu só vejo ele postando as carnes, gente. É, Pelo amor de Deus, exato. Inclusive vai né. ter uma experiência do Hã. fogo de chão que a gente vai fazer. Olha que Então, assim, como que você fazer a legal, carne do fogo de chão mesmo, bem gaúcho mesmo. Então a gente que vai levar esses legal. empresários para lá e a gente vai entender como que faz o corte da carne. E aí durante esse processo, Ana, é natural que o network ele venha, Sim, as aconteça, aí eu vou entender o que você conexões, faz, eu falo: né. "Pô, lembrei você com uma outra E pessoa". você já vai linkando uma coisa com a Já outra, vai, né. porque tudo isso faz parte, imagina, a pessoa Ana, ela é a mesma aqui, lá fora, em qualquer Uhum, país que você esteja, entende? Então tudo uhum. isso se conecta com a pessoa ali, Ana. Que legal, que bom, né. E eu quero deixar aqui um recado para o casal, né. Juntos, Tati e Thiago formam um casal inspirador, dentro e fora dos negócios. Unem a visão e estratégia do tributário e do marketing para impulsionar empresas, construir legados e provar que empreender com propósito é o caminho para caminhar com sucesso verdadeiro e completo. Gente, eu amei a participação de vocês, foi uma honra receber vocês, e eu quero deixar aqui o recado, né, se você conhece alguém que está passando também pelas coisas que a Tati e o Thiago passaram, de querer empreender juntos, manda esse vídeo para a pessoa, encaminha para a pessoa, curte a nossa página, toda semana a gente vai estar trazendo pessoas novas, com histórias novas, com acontecimentos, com transformações, né, que é o que eu falo, o PSC, ele pega totalmente diferente uma pessoa da outra, né, depende muito do momento que a pessoa está vivendo Sim. Sim. também, né. E quem quiser fazer o PSC, participar dessa formação, né, que além de tudo ela é uma formação, a gente vai deixar aqui o link para você fazer a compra com um desconto especial, tá. Faz a compra, você não vai se arrepender. Eu falo que é um investimento que você vai fazer para a tua vida, além para a tua carreira. Uma pessoa do IBC vai entrar em contato com você, vai te passar a grade de todos os dias e horários pelo Brasil inteiro. A gente vai ter Portugal também no final do ano. E aí você escolhe qual que é a melhor data. Eu não sei de qual região você tá, se você quer vir para São Paulo, se você quer esperar chegar até a sua cidade, depende do seu momento. Se você sentir que você está pronto para fazer essa transformação, viver esse momento,
entra aqui no nosso link e aproveite. Caso tenha alguma dúvida, chama no direct, tem o WhatsApp também no nosso link, pode chamar para tirar todas as dúvidas com a gente, tá bom? E obrigado, casal, mais uma vez, Obrigada, obrigada por Ana. estar aqui com vocês. Eu sei que vocês têm compromisso e vocês decidiram estar aqui comigo. Muito obrigada, eu fico muito feliz e lisonjeada com vocês, tá bom? Obrigada Obrigada, mesmo, Obrigado, gente. adoramos, viu, adoramos. E foi muito, para nós, cara, a gente até conversou nisso no carro, o seu projeto é tão transformador que a gente não tem ideia, mas daqui vai salvar vidas, Vidas, pessoas que isso estão mesmo. em necessidades profundas, cara, estão passando por momentos difíceis e que vão se superar através desse projeto seu, viu. Parabéns, Muito Ana. obrigada, gente. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.